Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô gravando sem o microfone de lapela porque pra mim eu acho que o áudio fica um pouco melhor. Mas é um assunto extremamente que eu queria falar com vocês a respeito sobre o sentimento de solidão, né? Você sabe aquela a sensação que você tem, mesmo que você esteja rodeado de pessoas, lugares movimentados, multidões, e você sente que você não se encaixa, que você não pertence a lugar nenhum, que você às vezes meio se sente sozinho. Essa geração é uma geração mais solitária, uma geração cada vez mais isolada, né? As redes sociais meio que afetou um pouco nossa forma de socializar, essas mudanças que está havendo, né? Hoje em dia as pessoas, às vezes a correria do dia a dia, a nossa vida, né, tem as coisas para resolver e fazer, e muitas das vezes a gente meio que não para pensar, né? Caramba, né? Não tem ninguém que eu possa desabafar, conversar, não tem ninguém que eu possa falar algum assunto, algo que estou sentindo passando. Mas assim, pessoal, uma coisa que eu aprendi nesse processo, que tinha vezes que às vezes eu buscava um assunto, né, quando eu comecei a estudar espiritualidade, quando eu comecei a buscar esses assuntos sobre a consciência. Isso é algo que me aprofundou muito, porque antigamente eu era uma pessoa que eu buscava mais coisas do dia a dia, rotina, sabe, às vezes assuntos totalmente aleatórios. Eu era um cara muito, eu buscava mais coisa nerd, sabe, questão de negócio de super-herói, de anime, disso, daquilo. Mas a espiritualidade, por mais que eu era cristão, eu nunca busquei estudar isso. Então quando eu comecei a me aprofundar, eu meio que perdi muitas amizades durante esse processo, né? Muitas pessoas que já não estavam no mesmo caminho que eu, né? Já começaram meio que se afastar, eu tive que me afastar delas também. Porque quando a gente começa a expandir a nossa consciência, nem todas as pessoas vão estar dispostas. Algumas pessoas, quando você falar sobre esses assuntos para elas, elas não vão entender. É normal, né? Porque cada pessoa tem um processo diferente. Cada pessoa tem o seu tempo, né? E foi difícil no começo, porque parecia que quanto mais eu buscava entender isso, quanto mais Deus ia trabalhando, né? Quando eu comecei a consumir esse tipo de conteúdo, porque eu comecei a ficar muito obcecado por esse tipo de conteúdo, né? Isso, muitos aspectos da minha vida mudaram, muitas coisas começaram a fazer sentido pra mim. E os papos que eu tinha com os meus amigos antes já não faziam mais sentido, já não tinha mais o que conversar, eu já não suportava conversas muito rasas, normais. Eu sempre gostei da profundidade. Então eu comecei a ter mais dificuldade para poder ter esse tipo de assunto com essas pessoas. Então eu comecei a me sentir um pouquinho mais sozinho nisso. Mas quando eu comecei a mergulhar mais, eu comecei a ver que tinha muitas coisas em mim que eu precisava mudar. Tinha muitas feridas em mim, muitos problemas internos, sentimentos, pensamentos e hábitos que, sabe, eu me auto-sabotava. Sem perceber, eu me auto-sabotava. E esse processo, pessoal, de você despertar, de você ter autoconhecimento, porque é algo que as pessoas falam de uma forma muito bonita, mas muita gente realmente não se conhece verdadeiramente. E quando a gente busca se conhecer, a gente vê que tem tantas coisas dentro da gente que a gente precisa melhorar, que a gente precisa mudar. E quanto mais eu buscava isso, mais eu me sentia sozinho, mesmo rodeado de pessoas, né? Porque hoje em dia a gente vê uma romantização da solidão, da solitude, da solidão, só que as pessoas, elas falam de uma forma como se todo mundo fosse um monstro, como se todas as pessoas não valessem a pena, mas não é isso, pessoal. Até porque nesse caminho da espiritualidade é sempre bom você ter pessoas perto de você que buscam isso, né? Porque às vezes as pessoas ao nosso redor, as pessoas na internet ou qualquer outro lugar, ela pode se identificar com isso também, então é sempre bom. Porque a solitude é diferente, a solitude é você gostar da própria companhia, mas não se sentir mal consigo mesmo, né? Porque hoje em dia a gente vê as pessoas romantizando muito isso, mas é por conta de, sabe, porque as pessoas são chatas, porque não sei o que, porque não sei o que, sempre, sabe, jogando a culpa, né, usando desculpa porque tem medo de ficar sozinho, ou fala que não precisa de ninguém, mas não é nada disso, né? Mas muitas das vezes, pessoal, nesse momento, quanto mais você eleva a sua vibração, quanto mais você busca a Deus, mais busca a verdade, é normal que você se sinta deslocado.
É normal que você esteja num ambiente, às vezes até mesmo dentro de uma igreja ou no ambiente de trabalho, e sentir que ali não faz mais sentido para você. Porque a sua forma de pensar, de agir, muda, sabe? Às vezes você pode estar passando pelo que eu passei. Eu passei por um momento de... Eu achava que eu tava... Eu fui no médico várias vezes. Eu falei com a médica que eu tinha ansiedade. Fui fazer um exame para ver se era dor de cabeça, né? Questão de depressão também, fui ver isso aí. Mas eu percebia que, sabe, eu fazia as coisas que me alegrava, dava aquele pico de dopamina, de euforia, sabe? Tava sempre com os amigos ali, eu ia pra academia, estudava, fazia as coisas, mas eu percebi que era uma inquietação, sabe? Tipo, algo dentro de mim parecia que eu não me encaixava. Não me encaixava na sociedade, não me encaixava com a maioria das pessoas fazem. Então eu comecei a consumir esses conteúdos na internet e as mensagens que essas pessoas traziam começou a falar comigo profundamente. E pessoal, às vezes quando eu olho pra mim do passado, eu vejo como eu era uma pessoa que, cara, eu não me reconhecia. Eu não sabia o meu valor, meu verdadeiro valor. Sabe, eu aceitava, infelizmente pessoal, eu acabei aceitando pessoas muito... Não eram pessoas ruins, mas eu aceitava aquelas pessoas que eram tipo, faz mais por elas do que, entendeu? Tipo, pessoas que queriam muito a sua atenção, seu tempo, sua energia, mas elas não queriam fazer o mesmo por você. E tem aquele tipo de pessoa também que às vezes ela vai fazer alguma crítica, alguma brincadeira, sabe, em tom de ironia. Mas eu percebi que quanto mais eu tentava vestir aquela máscara, mais eu me sentia sozinho. Então quando eu comecei a me aprofundar mais, quando eu comecei a sair, sabe, dessa normalidade, né? Tipo, de ir pra igreja, todos os cultos, fazer isso para buscar a Deus, me encaixar em algum grupo específico. Mas quando eu comecei a, sabe, valorizar mais a minha própria companhia, o isolamento de forma saudável, abraçar esse processo, eu comecei a enxergar meu potencial. Comecei a enxergar, sabe, o meu propósito de vida. E chega um ponto na sua vida que você fica tão bem que você meio que filtra as pessoas que passam na sua vida. Você filtra as pessoas. Não é que você julga elas porque você é melhor. Não, ninguém é melhor do que ninguém. Mas eu falo questão de conversa, de relacionamento, sabe? E é tão bom, pessoal, porque as pessoas que chegam na nossa vida, elas são pessoas que vêm pra compartilhar esse conhecimento. São pessoas que vêm pra, sabe, é uma forma de somar, não de tipo, de dependência. Eu tinha muita dependência emocional. E quando eu comecei a me aprofundar nisso, eu percebi que, sabe, que precisava algo mudar dentro de mim. Que não era o externo que precisava mudar, que era aqui dentro. E eu comecei, sabe, a abraçar mais a minha companhia, comecei a abraçar mais o relacionamento com Deus. Então, se você se sente perdido, se você acha que ninguém te entende, é normal. Mas abraça esse momento, começa a buscar mais a Deus, se conectar com a natureza, sabe? Não se isole, também não deixa que pensamentos ruins tomem conta da sua mente. Não se anestesia com hábitos e prazeres momentâneos, sabe? Comece a se questionar, começa a mudar a sua forma de pensar, sabe? Peça direção para Deus. Mas é normal, pessoal, esse processo de crescimento, de consciência, realmente você vai sentir um pouco solitário, porque não é uma solidão física, é uma solidão intelectual, né, espiritual. Porque o mundo, a maioria das pessoas vibram, né, na terceira dimensão, na bens material, os status, relacionamentos, sabe? Elas não se questionam. Mas a partir do momento que a gente vai se aprofundando, buscando essa verdade, mais a gente se sente completo, né? E a gente começa a gostar da solitude de forma saudável. E você vai descobrindo pessoas que estejam alinhadas, que pensam igual a você, que são como você, e isso é algo ótimo. Mas era mais ou menos esse vídeo que eu queria trazer para vocês. O conteúdo que eu queria trazer nesse vídeo para vocês é algo que eu passei.
E é algo que eu estou aprendendo a cada dia, né? Eu espero que tenha falado com você de alguma forma, né? Que você tenha paciência, resiliência, porque tudo é um processo. Confie no tempo de Deus. Se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Deus abençoe.